O Superior Tribunal de Justiça decidiu agora, no final da tarde, que os planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol dos planos de saúde, tá? Como isso impacta a vida de quem depende dos planos, inclusive para tratamentos mais contínuos. Vamos saber agora, ao vivo, com a Beatriz Lacerda, porque, de fato, há uma grande preocupação. Houve uma mobilização, inclusive, nacional, né? Muitos pacientes, muitos pais de pacientes que precisam de um tratamento até mais contínuo, estão acreditando que essa decisão pode, inclusive, dificultar o acesso a esses pacientes, né? Por conta das limitações. Os planos podem começar a negar. É isso, Bia? Exatamente. Há uma preocupação muito grande dos pacientes, usuários dos planos de saúde com essa decisão, essa mudança no entendimento do STJ com relação à cobertura que os planos de saúde têm a obrigação de fazer em relação ao rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde, para entender melhor o que se fazer agora e como é que fica o direito das pessoas que precisam de tratamentos mais elaborados. A gente vai conversar com o advogado especialista em direito da saúde, doutor Juliano Pessoa. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse, doutor Juliano, da repercussão dessa notícia, depois da grande mobilização nacional, inclusive artistas, pessoas relevantes, fizeram até campanha para que o STJ se sensibilizasse e não aprovasse, né? Não mudasse esse entendimento de que o rol deveria ser taxativo. Mas não foi o resultado esperado pela maioria da população, uma surpresa. Como é que fica a situação dos pacientes, doutor? Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, aí no estúdio e quem nos assiste. De fato, houve uma repercussão grande e o impacto igualmente grande em toda a população hoje à tarde. O STJ trouxe um rigor infinitamente maior do que nós tínhamos até então. A questão da exemplificação do rol, ela será excepcional. A regra agora passará, de fato, como você bem destacou, o rol taxativo. Excepcionalmente, em alguns casos específicos, é que poderá se ter uma cobertura fora daquele rol. Então, o que é que o paciente precisará demonstrar? Primeiro, é importante assim, que a gente destaque algumas questões no nosso país, né? A teoria e a prática, ela tem uma distância muito grande. Então, o receio que se tem dessas instituições que defendem os consumidores, os pacientes, é que nós já temos hoje, né, até então, com essa questão do rol exemplificativo, muitos pacientes que não conseguem acessar determinados procedimentos e tratamentos. O que dizer, então, a partir de agora, onde a gente terá uma regra mais engessada, mais rígida. Esse é o grande receio, na prática. Mas para o paciente, o que é que resta? Ele terá que cada vez mais buscar profissionais mais técnicos, vamos dizer assim, para que ele demonstre, no caso concreto dele, o porquê que ele é excepcional, o porquê que ele deve ser coberto fora do que está ali. E as regras estão lá postas na própria decisão. Existem alguns requisitos que o paciente precisará demonstrar. Um deles, principalmente, é que o que consta no rol não atende à sua necessidade de saúde, não é eficaz em relação ao seu caso. Então, a figura do profissional médico aí terá uma importância enorme também para esses pacientes, documentando isso, fundamentando isso, justificando cientificamente, porque queiramos ou não, houve também uma certa mitigação da autonomia do profissional médico, né? Antes ele prescrevia, independentemente de estar no rol, deveria haver cobertura. Hoje não mais, hoje se terá um critério maior e a própria decisão recomenda que os magistrados passem a ter, de repente, uma relação com profissionais técnicos da área para dirimir, de repente, alguma dúvida, algum ponto, para verificar e aferir, naquele caso concreto, se deve haver ou não a cobertura. Ou seja, há exceções, né? Há esperança para quem precisa de tratamentos alternativos, de número maior de sessões, de medicamentos mais caros que não estão nesse rol taxativo. Há esperança ainda para essas pessoas, mas para isso elas vão ter que sempre acionar a justiça e fundamentar muito bem aquela necessidade do que o plano não cobre, para que elas consigam esse direito. Exato, porque infelizmente o que é que nós temos na prática, né? Uma postura também por parte das operadoras que não ajuda, não contribui muito. Então elas terminam atuando de forma de que, em regra, elas negam, né? Essa é a conduta muitas vezes que a operadora faz. Então o paciente termina tendo que recorrer ao judiciário, né? Porque a facilidade no administrativo não existe. Essa é a realidade que os pacientes encontram. Em relação a essas terapias, vale destacar aqui que em relação ao paciente com autismo, por exemplo, houve uma discussão grande no ano passado, em 2020, 2021, em relação a isso. E a ANS incluiu essas terapias sem um limitador.
Então elas constam no rol, essa cobertura. Mas tem um número de sessões limite, né? O número de sessão ele já existia, foi isso que a ANS modificou, né? Então, em tese, esse paciente não será diretamente impactado, porque a ANS houve uma alteração, porque existiram 2 ações civis públicas em 2 estados, e aqui foi um deles, inclusive, que foi alterada essa decisão e a ANS recuou e incorporou isso. Vale lembrar, então, que é um entendimento que não é supremo, né? Ou seja, ele não ingessa essa questão, né? O STJ definiu esse novo entendimento para o rol taxativo, mas não é uma decisão agora que não pode ser alterada ou entendida de maneira diferente, né? Pelo judiciário em outras instâncias, né? Quem quiser ainda cabe recorrer ou buscar na justiça o seu direito para um tratamento muito mais caro, um medicamento muito mais caro. Sempre há essa margem para que as pessoas busquem seu direito, mas vai ter que acionar a justiça. É isso? Via de regra, sim, Bia, mas veja, o que o paciente vai precisar se ater, e o profissional que o assisti-lo, é que existem requisitos hoje cumulativos que estão postos já na decisão. Então isso vai ter que ser observado com muita cautela para se demonstrar que se cumpre esses requisitos para então se pleitear algo fora do rol, que hoje passou a ser taxativo de fato. Perfeito, doutor Juliano Pessoa, obrigada pelo seu esclarecimento. O assunto é muito amplo, viu, Edson? Daria tempo para a gente ficar aqui meia hora conversando sobre isso, para entender que rol taxativo é esse, o que está lá nesse rol, em que caso a pessoa vai precisar realmente recorrer, porque também existem outras circunstâncias. Por exemplo, se o médico receita um medicamento que não está lá no rol, então há a possibilidade de buscar um similar, um que faça o mesmo efeito, um diferente, que faça parte do rol, substituições, né? Tanto em tratamentos quanto em procedimentos. Cada caso é um caso, mas claro que é uma notícia que preocupa nós, consumidores, que já pagamos tão caro, né, para as operadoras de planos de saúde, e é uma notícia desfavorável para o consumidor nesse momento. Vamos ver no que é que vai dar, Edson. Vamos continuar acompanhando, e é sempre importante ter um acompanhamento, né? Tanto médico como também jurídico agora, porque pode ser que em muitos casos, só mesmo na justiça, eles sejam resolvidos. Obrigado, doutor Juliano, mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigado, Beatriz Lacerda, também, mas era um impasse que estava acontecendo, né? Se o julgamento ia continuar ou não ia continuar, tinha sido adiado e agora, né, o STJ chegou ao entendimento de que as empresas só precisam respeitar inicialmente o que está no rol. Os excessos, não, as exceções, só se houver exatamente um pedido formalmente na justiça com respaldo, né? Com respaldo.